E está começando mais um Tempinho com o Thiago Tardim, seu programa aqui na maior e melhor rádio do Carmo do Paranaíba, Liberal FM. Comigo, Thiago Tardim, um santo pecador. 6h30 às 7 horas, nosso encontro aqui, patrocinado pela Igreja Presbiteriana Nova Vida, da qual eu sou pastor, localizada no bairro Paranaíba, número 952. Já nos visitou? Estamos te esperando. Ou conheça um pouco da nossa história, mais de 20 anos servindo a esta comunidade, servindo a esta cidade, os nossos canais midiáticos, Instagram e Facebook. Também patrocinado pelo meu canal Graça e Memória, Cantando e Contando as Escrituras. E você que perdeu algum episódio ou queira rever, procure-nos no YouTube, canal Liberal FM, se inscreva e vá lá na playlist Tempinho com o Thiago Tardim, tem lá todos os episódios de lições de sabedoria em Provérbios, todos os episódios de lições de sabedoria em Eclesiastes e os que já tivemos em Jó, no qual estamos continuando aqui essa caminhada, vendo agora no livro de Jó, quando Deus oculta a sua sabedoria e isso como um exercício de confiança, de maturidade para o seu discípulo, para o servo temente ao Senhor. E estamos nessa caminhada com os autores Timothy Keller e Kate Keller no seu devocional publicado pela editora Vida Nova, A Sabedoria de Deus, um ano de devocionais diários em Provérbios. Hoje nós vamos trabalhar então a confiança. Confiando em Deus, mesmo em uma situação aparentemente escura. E escura aqui no sentido de sem nenhuma informação para podermos então confiar nele. É possível? Como fazer? Pegue o seu cafezinho, já estou aqui com o meu, pegue o seu bloco de notas e vamos então caminhar mais um tempinho com o Thiago Tardim. Se tu me escondesses no Sheol e me ocultasses, até que a tua ira passe, se me determinasses um tempo e te lembrasses de mim, quando o homem morre, por acaso voltará a viver? Eu esperarei todos os dias da minha luta até que eu seja libertado. Tu me chamarás e eu te responderei, pois ansiarás pela obra de tuas mãos. Jó 14, 13 e 15. Aqui agora nós temos uma das respostas que Jó dá a um dos seus amigos. E é muito interessante porque quando nós analisamos o discurso, o diálogo de Elifaz, Bildade e Zofar e as respostas que Jó dá, de fato há momentos em que nós vemos que o próprio Jó ele também está tendo dificuldade e às vezes ele escorrega em se considerar muito como uma vítima diante de Deus, querendo se justificar. Mas há muitos outros momentos em que nós vemos ali lampejos de uma fé genuína, lampejos de alguém que verdadeiramente era um servo do Senhor, não apenas da boca para fora, um servo do Senhor, não apenas alguém que fingia ou que aparentemente o era. E aqui em Jó 14, 13 e 15 nós temos uma declaração de Jó muito bonita. É claro que não tão bonita quanto aquela em que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a terra, que aqui, ali, os teólogos, eles sabiamente entendem que ali seria a declaração de fé de Jó a respeito da pessoa do Messias, que é o Redentor, né? A palavra em hebraico também para Goel, resgatador, aquele que viria redimi-lo, e também todos, né, que nele crescem. Então isso aponta para Jesus, porque ele é o nosso perfeito, ele foi o nosso perfeito resgatador, ele é aquele que nos redimiu na cruz do Calvário. Mas aqui também nós temos uma outra declaração de Jó que evidencia a confiança, que evidencia que Jó era, de fato, um servo temente ao Senhor. Tinha muito que aprender de Deus, como de fato ele aprendeu. Teve os seus momentos de se considerar como justo à parte de Deus, mas nessas declarações nós vemos. É por isso que quando ele diz:
Eu esperarei todos os dias da minha luta até que eu seja libertado. Olha que interessante. Ele não está dizendo, eu esperarei até que eu me liberte. O verbo aqui não está na voz ativa, mas está na voz passiva. Não é Jó que vai se libertar. Ele está dizendo que ele sofrerá, ele será alvo de uma libertação. Logo, uma outra pessoa libertará Jó. Quem é essa pessoa? O seu Redentor. Quem é essa pessoa? Não outro senão o Messias, enviado pelo próprio Deus, o Pai, enviando o seu Filho unigênito para nos libertar, para nos redimir. Então, quando Jó mostra que a esperança, a todo momento, ele está colocando os verbos na voz passiva porque aponta que essa esperança não virá dele, dos seus esforços, dos seus méritos, das suas obras, daquilo que ele fazia em obediência a Deus, mas de algo que alguém faria por ele. É por isso que não só ele diz, eu esperarei todos os dias da minha luta até que eu seja libertado, ou seja, alguém vai me libertar, tu me chamarás, ou seja, a iniciativa não é eu buscar quem vai me libertar, mas a iniciativa é aquele que vai me libertar, que vai me chamar, e eu te responderei, pois ansiarás pela obra de tuas mãos. Olha que bonito. Aqui nós poderíamos ver na declaração de Jó, por que não, os chamados 5 pontos da soteriologia calvinista, ou, para muitos, os 5 pontos da soteriologia reformada como um todo. A depravação, Jó ele não nega a presença do mal, por isso que ele diz a respeito da morte, e o salário do pecado é a morte, mas além da depravação total, que é o primeiro ponto, nós temos a eleição incondicional, que é o quê? A crença de que desde antes da fundação do mundo, Deus escolhe aqueles aos quais serão resgatados e libertados, e Jó confiava que ele seria um. Nós não vemos aqui dúvida em Jó, pelo contrário, ele responde e afirma, eu creio e eu espero. Não espero no sentido de que pode ser que eu seja libertado. Eu sei que eu serei libertado. Essa é uma certeza, uma confiança que ele tem e que só o próprio Deus concede àqueles a quem ele elegeu antes da fundação do mundo. Além da eleição incondicional, nós vemos aqui a expiação limitada, porque Jó não está dizendo, olha, todos estão esperando um dia para que sejam libertados. Não, porque nós sabemos que Jesus não morreu por todos. Nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. Todos aqueles por quem ele derramou o seu sangue receberam a salvação. A salvação não se perde porque ela foi dada pelo precioso valor do precioso sangue carmesim. Senão Jó usaria falando, olha, todos nós, inclusive vocês que estão errados no pensamento de vocês, seus moralistas, todos nós um dia seremos libertados por Deus. Não. Eu sei que eu sou libertado porque eu confio nisso e eu creio que eu serei libertado. É fé que não vem de nós, é dom de Deus. Mas além de nós termos aqui a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, nós temos também a graça irresistível, porque Jó diz, tu me chamarás e eu te responderei. Jó não está dizendo, tu me chamarás, forçarás a mim que venha até você como um robô, como escravo. Não. A graça irresistível não é um conceito que fala que Deus nos força a vir até ele, mas que aqueles a quem ele elegeu, aqueles por quem o Pai chamou e trouxe o Filho para morrer por nós, são aqueles que recebem um novo coração e esse novo coração nos habilita a ir até ele. Nós o respondemos. É como diz aquele cântico muito conhecido, quebrantado pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo quebrantado pelo teu amor. Não é eu sou forçado, eu não quero ir, mas eu vou porque Deus me escolheu, então eu vou. Não, Deus me dá um novo coração e esse novo coração agora me faz responder a este chamado, o chamado eficaz, essa graça irresistível. Eu não resisto não porque ela me força, eu não resisto porque com esse novo coração eu entendo o valor, a beleza e a melhor de todas as dádivas.
E nós temos aqui também a perseverança dos santos. Não só a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível, mas a perseverança dos santos. Porque em meio a todo esse sofrimento que Jó está passando, e em meio a esses confrontos e essas provocações dos seus amigos, ele faz Bildade e Zofar. Jó ainda crê, Jó ainda confia que um dia ele seria libertado, um dia ele seria chamado e ele responderia. E Deus, então, terminaria a obra que ele começou na vida de Jó. Aquilo que Paulo em Filipenses diz: aquele que começou boa obra em vós há de completar. E ele começa dizendo: estou certo. A confiança que Jó tinha, a confiança que Paulo tinha. Por quê? Porque ambos foram alvos dessa graça. Eleitos por Deus antes da fundação do mundo e, por isso, alvos da expiação que Cristo realizou na cruz do Calvário, sendo chamados e com um novo coração, respondendo irresistivelmente a essa graça e sendo preservados perseverantes. Então, e aqui nós temos a chamada tulip, que em inglês pega essas iniciais que representa a tulipa. Total depravity, unconditional election, limited expiation, irresistible grace and perseverance of the righteous. Gastando um pouquinho aí do meu inglês. Os 5 pontos da soteriologia calvinista ou soteriologia reformada aqui no livro de Jó. Mostrando que isso nunca foi uma invenção de Calvino ou dos reformadores, isso nunca foi algo que funcionou apenas depois do Novo Testamento, mas que isso sempre foi uma verdade para aqueles que temessem e fossem escolhidos por Deus, crendo naquele que seria o seu resgatador, o Messias, antes dele vir, e crendo em Jesus como aquele que de fato nos resgatou, aqueles que viveram depois de Jesus. Confiança. Contrariando o que se sabia naquela época, Jó tem esperança na ressurreição. Estamos aqui num contexto, então, de que a verdadeira verdade de Deus, ela não era majoritária, não era do senso comum. O senso comum era o moralismo, de Elifaz, Bildade e Zofar. De Elifaz, o moralista observando a realidade aparente, de Bildade olhando para a tradição e de Zofar aquele rigor maior da justiça divina. Mas isso é bonito, isso traz também aqui na história de Jó, nós temos a evidência de uma outra doutrina da nossa boa teologia, que é de Deus preservando a sua verdade, Deus preservando a sua revelação através de homens e mulheres na história, mesmo num contexto majoritariamente antibíblico. Nós tivemos isso com Noé, um contexto em que as pessoas estavam totalmente vivendo, desprezando a lei e o ensino de Deus, mas através de Noé, essa verdade se preservou. Aqui com Jó, nós temos um contexto também em que majoritariamente a verdade de Deus ela havia sido aparentemente suplantada por visões equivocadas, e aqui nós vemos muito o moralismo, mas através de Jó, preservando a verdade. É por isso que nós já demos estudos atrás, entendendo que a Bíblia ela nunca foi estabelecida nos concílios dos primeiros séculos, dos pais da igreja, pelos teólogos, bispos da época, como verdadeira verdade de Deus. A Bíblia sempre foi verdade de Deus. Nesses concílios, ela foi reconhecida e ao longo da história, Deus sempre preservou um remanescente fiel para que essa verdade nunca fosse suplantada por visões que queiram acrescentar algo a ela ou por visões que queriam retirar algo dela. Mesmo na chamada Idade das Trevas, ali Deus não se calou. Deus preservou pessoas que se mantiveram íntegras, na íntegra verdade. Do contrário, nós não teríamos os pré-reformadores, que dirá Lutero, Calvino e tantos outros. Só existiram eles porque Deus preservou, mesmo num período de trevas espirituais, principalmente, em boa parte do período medieval, mas ali, homens que se mantiveram tementes à boa doutrina. Deus preserva a sua verdade, mesmo em meio a um remanescente fiel.
E com isso nós vemos na vida de Jó essa manifestação dessa preservação. Quando o homem morre, por acaso voltará a viver. Ele pede que depois de colocá-lo na sepultura, Deus se lembre dele, que ele seja libertado. Por que Jó tinha tanta esperança? A resposta está em: pois ansiarás pela obra de tuas mãos. A palavra aqui ansiar significa desejar com amor. Então aqui a palavra ansiar não vem da ansiedade no sentido daquela falta de fé que nós vemos Jesus tratando essa incredulidade e que no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 6, é chamado de ansiedade. Tampouco aqui essa ansiedade é a ansiedade que é diagnosticada entre muitos especialistas como um quadro clínico de uma pessoa que tem um problema que também é chamado de ansiedade. Então, a ansiedade ela pode ter, na nossa cultura, 3 conotações. E por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê a palavra ansiar ou anseio na Bíblia. Eu não posso automaticamente usar apenas uma definição. Eu preciso olhar o contexto do texto e entender qual o sentido de ansiedade. Se a ansiedade ali está sendo colocada como algo negativo, como a incredulidade, eu estou ansioso porque eu acredito que as coisas estão no meu controle, eu não confio nesse Deus, eu não tenho fé nas promessas desse Deus, então eu confio em mim mesmo, e como eu sei que eu sou falho, isso me gera ansiedade. Ou se a ansiedade é devido a um quadro clínico, um problema que necessita de um tratamento, ou a ansiedade é no sentido positivo, é no sentido de desejar ardentemente algo. E a ideia aqui do anseio de Jó não é que ele não tinha fé, pelo contrário, nós vemos aqui a confiança em Jó, mesmo em meio a todo o sofrimento que ele causou. E eu acredito que aqui o casal foi assertivo em dizer que a ideia aqui da ansiedade que Jó tinha era um desejo em amor. Desejo pelo quê? De saber que onde ia, ele seria libertado, ele seria resgatado. Jó está dizendo: eu sei que tu me amas e acredito que teu amor é tão intenso que tu não vais me deixar morto. Essa é a minha esperança. Já falei isso em outros episódios e torno a repetir. A expressão no meio popular, e que talvez muitos de nós cristãos talvez utilizemos erroneamente, a esperança é a última que morre, para um cristão, ela não tem sentido. Ela, dentro de uma cosmovisão cristã bíblica, ela é um parasita dentro dessa rede de crenças e pensamentos, porque o pensamento cristão correto é: a esperança não é a última que morre, a esperança é aquela que triunfou sobre a morte e que é viva. E uma vida, poderíamos dizer assim, uma vida vivificante, que é Jesus. A nossa esperança é Jesus. E a morte não tragou. Essa é a nossa esperança. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, ele fala: olha, se a nossa esperança está limitada a essa vida, somos os seres mais infelizes da terra. Se Jesus não ressuscitou, se ele não triunfou sobre a morte, acabou tudo. É por isso que boa parte das heresias, é por isso que boa parte das oposições que nós sofremos fora, tentando minar a nossa fé cristã, é sempre não se Jesus existiu, mas Jesus como Filho de Deus, Jesus como aquele que triunfou sobre a morte, que ressuscitou. Porque se eu crer que Jesus não ressuscitou, ainda que exista segmentos cristãos que defendem isso, principalmente o segmento liberal, muitos defendem que Jesus não ressuscitou, já deixou de ser cristianismo. A nossa esperança está que Deus, na pessoa do seu Filho, morreu por nós, verdadeiramente morreu, não foi uma aparente morte, mas essa morte fez com que ele triunfasse sobre a morte. A chamada morte da morte na morte de Cristo. A descrição que um puritano, não me recordo qual deles, certa vez, inclusive o título de um dos seus sermões: a morte da morte na morte de Cristo. A morte de Cristo não apenas trouxe morte à morte, como também abriu as portas para que aqueles que estão nele, aqueles que creem nele, aqueles que confiam como Jó confia, que ele os resgatou, que ele os libertou, recebem também os benefícios. Esse é o diferencial.
Jesus não é diferente porque só ele venceu a morte. Jesus é diferente porque a sua morte venceu a morte, mas também venceu a morte para nós, para todo aquele que nele crê. E Jó tinha essa confiança e Jó ansiava por isso. Talvez ele não tinha todo o arcabouço teológico muito claro, muito preciso a respeito de como seria essa libertação, como seria esse resgate, como se daria essa redenção. Mas ele confiava, ele acreditava. E é isso o chamado. Deus não chama aqueles em que vão ter todo o vasto conhecimento doutrinário teológico de como são resgatados. Se nós temos acesso a isso, sejamos gratos a Deus. É um conhecimento que nos auxilia, que nos fortifica, que nos encoraja. Mas muitos não têm e não precisam ter. Não é um pré-requisito eu saber como eu fui resgatado, eu saber como eu fui liberto. É um privilégio, mas o privilégio maior é ter a confiança de que eu fui. Isso me faz lembrar de um episódio que nós temos quando Jesus curou um cego. Lembra? Quando ele curou o cego de nascença, e aí os fariseus tentando questionar, mas como assim? Como é que você foi curado, mas você era cego? E será que você realmente era cego? E conversando com os pais e tudo mais. E uma das declarações que esse que era cego diz, e que eu acho muito bonito, é: olha, uma coisa eu sei, eu era cego e depois que eu conheci esse homem chamado Jesus, agora eu enxergo. Eu não sei explicar teologicamente, eu não sei explicar doutrinariamente, eu não sei explicar dogmaticamente, mas eu confio que ele me salvou. E ele não só curou a cegueira física daquele homem, como depois ele volta para Jesus e então Jesus ele pergunta a respeito da fé dele, mostrando que ele não só foi curado de uma cegueira física, mas de uma cegueira espiritual. E já aqueles fariseus, o problema deles é que eles tinham a pior cegueira. Eles eram cegos à sua própria cegueira. Eles não enxergaram Jesus como Messias e eles eram cegos quanto à sua cegueira. Tim Keller certa vez usou essa expressão em uma palestra. A pior cegueira é aquele que é cego à sua cegueira. Esse era o problema dos fariseus. E é o problema de muitos hoje que ainda não reconhecem Jesus como resgatador, como libertador, cuja morte levou à morte da morte, porque ele vive. Por isso que a nossa esperança não morre, mas a nossa esperança vive e nos vivifica. Ora, se Jó sabia o suficiente sobre o amor de Deus para confiar nele no sofrimento, nós não deveríamos confiar muito mais? Jó, o tanto que ele tinha conhecimento da progressividade da revelação, comparado com o que nós temos hoje acesso à progressividade da revelação pós-Cristo, é infinitamente maior. Nós temos muito mais da revelação do pleroma, da plenitude de Deus, porque Jesus já veio, o reino já foi inaugurado, já desfrutamos de muitas coisas já aconteceram, muitas profecias já foram realizadas, e que no tempo de Jó, que nós vimos no nosso primeiro estudo de Jó, o primeiro livro cronologicamente inspirado da Bíblia, procure lá depois o estudo e as implicações do primeiro livro inspirado da Bíblia cronologicamente. É um livro que trata muito de sofrimento. Muito interessante esse insight que nós tivemos. Jó esperava esse cumprimento. Jó, ele confiava que essa esperança não o deixaria na mão. Mas ainda muitas coisas não tinham acontecido no tempo de Jó, não é verdade? Nós, então, deveríamos ser maiores exemplos de confiança, de esperança em meio ao sofrimento. E muitas das vezes demonstramos uma fé ainda mais pífia do que a de Jó. Temos provas de que Jesus não deixou nem mesmo a morte e o inferno nos separarem dele, ainda que para isso ele tivesse que entrar em sofrimento infinito por nós. E claro, temos a promessa explícita da ressurreição. Jó não tinha acesso à maneira como ele seria resgatado, à maneira como ele seria liberto. Nós temos. Cristo Jesus, pela cruz do Calvário, ele ressurgiu no terceiro dia.
Sabemos que ele anseia por nós em amor e ele é onipotente. Podemos confiar nele. Você confia que Jesus ou o livrará de seu sofrimento neste mundo ou o salvará do outro lado da sepultura pela ressurreição? Você crê em Jesus porque erroneamente você foi levado a um falso evangelho que te disse que Jesus hoje ele vai curar as suas feridas, que ele hoje vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, que ele hoje vai te dar prosperidade material e espiritual, ou você foi alcançado pelo verdadeiro evangelho, que diz que Jesus vai enxugar dos olhos toda lágrima, que Jesus vai eliminar toda enfermidade, todo sofrimento, toda aflição, toda dor, e que ele tem para nós uma vida no porvir gloriosa, próspera, farta, mas não aqui. Nós já podemos desfrutar de lampejos dessa glória do porvir, assim como alguém que vai para um lugar que nunca comeu aquela comida e pede ao garçom ou chefe uma provinha daquilo que está para chegar, e aí você prova. Você tem um gostinho, você já tem um gosto, mas ainda não chegou o prato para você degustar. Nós estamos nessa fase. O relacionamento com Deus em Cristo Jesus, a intimidade com Deus, unidos a Cristo Jesus, por meio de uma busca pela palavra, por meio de uma vida de oração, por meio da comunhão com os santos, a igreja, uma igreja bíblica, evangélica, cristocêntrica, nos possibilita ter acesso a essas provinhas daquilo que um dia nós vamos ter o banquete. Mas ainda não. Ainda temos que esperar. E Jó precisou esperar muito mais do que nós, porque muitas coisas nós já podemos desfrutar, que Jó ainda não desfrutava. E mesmo assim ele confiava, porque a confiança verdadeira, a fé genuína, não vem por evidências, já tratamos disso, ela vem pela fé, ela vem pela confiança, mesmo quando nós não temos todas as respostas. E nós temos muito mais respostas do que Jó, mas há muitas que ainda não temos. Há muitas promessas e profecias que vão se cumprir. E nós podemos, naquilo que nós já temos, nessa esperança que é Cristo Jesus, caminhar e confiar. Assim como Jó, que tinha bem menos respostas do que nós, ele disse: eu anseio e eu espero um dia por aquele que há de me libertar, ele há de me resgatar e eu o responderei. E ficamos assim. Medite nessa letra, medite nessa canção. Vamos colocar a música quebrantada que foi citada hoje. Ore, faça dela uma oração a Deus, seja grato a Deus. Eu te espero amanhã para mais um tempinho com o Tiago Tardim.